Pablo Emílio Escobar Gaviria, o nome que se tornou sinônimo de poder, dinheiro e terror. De um jovem ambicioso a um dos narcotraficantes mais temidos da história. A sua trajetória ela envolveu corrupção, violência e um império bilionário construído sobre o tráfico de, vamos chamar de farinha, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas como que ele chegou no topo? Quem é que foram os seus aliados? O que que aconteceu com a sua família depois que ele partiu? Então hoje a gente vai contar a história completa de Pablo Escobar, com detalhes muito legais. E aí, gente, meu nome é Jess. Esse é o meu primeiro vídeo no canal e eu criei com a intenção de falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que são true crimes, e também para falar de algumas questões que envolvem um pouco mais de história, geopolítica e etc, na medida do possível. Então eu espero que vocês gostem. Então bora lá ver o nosso primeiro caso. Então quem era esse cara, né? O Pablo Escobar ele nasceu no dia 1º de dezembro de 1949, em Rio Negro, na Colômbia. Conto para vocês que eu já fui em Rio Negro, eu já fui a Medellín, e é um passeio que eu recomendo, inclusive, muito legal. Ele era filho de Abel de Jesus Daria Escobar, que era fazendeiro, e também da dona Hermilda Gaviria, que era professora. Ele cresceu, na verdade, em Medellín e desde jovenzinho ele demonstrou uma ambição muito grande por dinheiro, por poder, que inclusive já comento com vocês que parte disso foi uma grande influência da dona Hermilda. No início, então, dos anos 70, ele começou essa carreira de crimes, roubando carros e fazendo contrabando de cigarros. E logo depois disso, ele conseguiu começar a expandir essas atividades para o tráfico de sabemos o quê, e depois da famosa farinha. Em 75, ele ordenou a eliminação do traficante Fábio Restrepo, e aí ele assumiu os negócios dele. Depois disso, ele conseguiu consolidar melhor a posição dele no tráfico. E aí, no final dessa década de 70, ele começou a exportar a farinha para os Estados Unidos, e isso já em larga escala. Em 76, um ano seguinte a isso, ele fundou o cartel de Medellín, para vocês verem como foi bem rápido. E aí ele conseguiu dominar muito rápido a questão do tráfico internacional de substâncias ilícitas. Muita gente aqui já deve ter assistido na Netflix a série da Griselda. Eu fui uma pessoa que assistiu, comento com vocês que eu assisti inicialmente muito mais para ver a Karol G, mas é uma série muito interessante, ela conta bem a história da Griselda, e ela teve uma relação muito forte com o Pablo, que ela conhecida como La Madrina. Dentro dessa parte do tráfico de substâncias ilícitas, ela foi uma das primeiras figuras a expandir o comércio, né, da farinha nos Estados Unidos. Durante aí os anos 70, essa mesma década que o Pablo começou, ela operava já uma rede criminosa gigante em Miami, ela foi uma das pioneiras no transporte de substâncias ilícitas da Colômbia para os Estados Unidos. Mas qual que era a relação da Griselda com o Pablo? A relação deles, como eu disse, ela deu essa ajuda para ele, era uma relação meio conturbada, no começo ela até ajudou ele com relação às conexões internacionais, só que com o tempo, eles entraram em conflito, um conflito aonde gerou que houvesse um corte de relações entre ela e o Pablo. Então, ele assumiu o controle total do cartel de Medellín, e aí ele conseguiu consolidar mais uma vez o domínio dele ainda mais com relação ao tráfico. Inclusive a Griselda acabou sendo presa nos Estados Unidos em 85, ela foi deportada para a Colômbia em 2004 e ela foi eliminada em 2012. Se vocês quiserem que eu traga aqui um vídeo falando também sobre o caso da Griselda, deixe aí nos comentários que eu preparo ele para a semana que vem. Então, o Pablo ele também teve uma carreira política. Para quem não sabe, o Pablo ele esteve, né, dentro
da política colombiana. Por quê? Porque com o crescimento da fortuna, da influência dele, ele começou a tentar se estabelecer como uma figura mais respeitável, vamos dizer assim, dentro da sociedade colombiana. Então, para isso, o que foi que ele fez? Para conseguir isso, ele investiu muito forte em obras sociais, então ele construiu casas para pessoas mais humildes, ele construiu escolas, campos de futebol, coisas desse tipo para tentar ganhar o coração do pessoal, né. E ele usava essa filantropia dele para ganhar o apoio dessas comunidades e se projetar politicamente. E aí, em 82, ele foi eleito suplente de deputado pelo departamento de Antioquia, e ele representava o Partido Liberal Colombiano. Seu objetivo, então, era evitar a extradição para os Estados Unidos. E também, claro, expandir a influência política dele, porque a gente sabe que a influência política ela ajuda muito nessa área aí, mas não vamos entrar em detalhes, porque esse não é o ponto aqui. Então, durante esse períodozinho breve dele dentro da política, ele participou de debates, ele financiou também campanhas de aliados, só que a ligação dele com o tráfico, ela começou a ser exposta, e exposta publicamente. E como que isso aconteceu? Em 83, o ministro da Justiça da época, Rodrigo Lara Bonilla, denunciou o Pablo Escobar como um narcotraficante. E aí ele levou tudo isso muito a público e o Pablo foi expulso do Congresso. Esse evento ele marcou aí um ponto de virada muito grande dentro da questão do cartel de Medellín, dentro da relação do Pablo com a política e com o povo colombiano. Ele passou de um empresário do narcotráfico com suas pretensões políticas para um inimigo declarado de fato do Estado colombiano. Então, quem foi que ajudou o Pablo em tudo isso, né? Porque ele, obviamente, não construiu esse império tão grande sozinho. Ele contou com aliados muito importantes, leais e também muito perigosos, e entre eles eu vou citar alguns, que são os irmãos Ochoa, que são Jorge Luis, Juan David e Fábio Ochoa Vázquez. Eles eram membros da alta sociedade colombiana e eles ingressaram no tráfico nos anos 70, assim como o Pablo. Eles foram peças chaves na logística do cartel. Inclusive, tem entrevistas do Popeye, que era o chefe dos sicários do Pablo, onde ele diz que o Fábio ele meio que dava ordens no Pablo, ele comandava, apesar do Pablo ser o líder do cartel de Medellín, o Fábio ele tinha muita influência sobre o Pablo por conta de tudo que ele ajudou, né, do dinheiro que ele colocou nessa coisa toda. Então ele tinha muita influência também nas decisões do cartel. A gente tem também o Gonçalo Rodrigues Gacha, conhecido como El Mexicano. Ele ingressou no cartel nos anos 80 e ele é responsável pela segurança e pela compra de armas. Na questão do mexicano, o que mais caracterizava ele era a brutalidade. Foi isso que ajudou muito o cartel a expandir o domínio dele dentro do país e também internacionalmente. E tinha também Carlos Leder, que se juntou ao cartel em 78 e ele estruturou o transporte aéreo da farinha para os Estados Unidos através de Norman's Cay, nas Bahamas. O Leder ele foi um dos principais responsáveis por transformar esse tráfico em um esquema global, literalmente, né, um esquema empresarial. E ele foi de grande, grande importância para que eles melhorassem a logística dentro do cartel. A gente também tem o José Gonzalo Gaviria, que era primo do Pablo e era o braço financeiro dele dentro do cartel de Medellín. Ele administrava então os lucros que esse tráfico gerava e ele também estabelecia contatos estratégicos para proporcionar lavagem de dinheiro. E eu vou abrir aqui um outro parênteses para falar também sobre o irmão do Pablo, que inclusive ele está vivo até hoje, vive por lá, na região de Medellín, e se alguém quiser viajar para Medellín e conversar com ele, óbvio, isso é pago, é possível. Onde ele pode contar histórias, onde ele pode contar o que aconteceu e você pode fazer perguntas para ele. Eu não tive essa experiência, porém, ainda quero tê-la, se possível, e ele ainda estiver vivo, né. Então aí nos anos 80, né, em 84,
o Pablo ele ordenou a eliminação, vamos dizer assim, do ministro da Justiça que eu citei anteriormente, o Rodrigo Lara Bonilla, e isso marcou o início de uma guerra muito grande contra o Estado. E aí já em 89, que foi um ano muito conturbado, tá, ele ordenou o atentado contra o voo 203 da Avianca, na intenção de eliminar uma pessoa específica, porém não deu certo, a pessoa não estava nesse voo, e ele acabou desvivendo 107 pessoas. Além disso, também teve o ataque à DAS, que é a inteligência colombiana, onde ficaram 63 pessoas desvividas. Então, além disso, para continuar pressionando o governo colombiano e impedir a extradição, o maior medo deles, né? E Pablo ele ordenou ataques a jornalistas e veículos de comunicação, inclusive o diretor do jornal El Espectador, Guillermo Cano. Ele foi eliminado depois de publicar um monte de matérias, né, denunciando o Pablo. E o jornal, ele também foi alvo de um ataque à bomba, um atentado, em 89. Então, em 91, para evitar a extradição, mais uma vez, o Pablo ele negociou com o governo a rendição dele e ele se prendeu, de fato, entre aspas, eu vou explicar para vocês, na prisão chamada La Catedral. E essa prisão ela foi construída de acordo com as condições dele, ou seja, de acordo com as suas regras, né? Tinham quartos de luxo, tinham campos de futebol, discoteca e várias outras coisas desse tipo. Só que o governo ele percebeu que o Pablo continuava comandando o cartel de dentro da prisão. Então, eles iam mandar o Pablo para outra prisão, uma prisão comum, um lugar mais comum como qualquer outra pessoa. Então, quando ele percebeu que ele perderia esse poder, ele fugiu no dia 22 de julho de 92. E essa fuga do Pablo, ela desencadeou uma caçada enorme no país. O governo colombiano, com o apoio dos Estados Unidos, da DEA, e também de grupos paramilitares colombianos como Los Pepes, iniciaram aí, todos eles, a destruição do cartel de fato. No dia 2 de dezembro de 93, o Pablo ele foi localizado em uma casa no bairro Los Olivos, em Medellín, e aí depois de uma troca de tiros, ele foi eliminado no telhado de uma casa ali da região onde ele estava. Só que a esposa dele, a Maria Victorianal, ela costuma dizer em entrevistas que o Pablo ele não foi eliminado, ele se autoeliminou, porque ele gostava de dizer que ele preferia dar um tiro nele mesmo do que ser pego vivo. Então, quando ele viu que não tinha mais escapatória, ele fez o que fez. Porém, falando inclusive na Maria Victoria, o destino da família Escobar depois que ele se foi, ele no início ele foi bem incerto, né. Eles procuraram asilo em diversos países, eles saíram da Colômbia em 94 fugidos, tá, eles disseram que o dinheiro que eles tinham, eles usaram para pagar dívidas do Pablo e do cartel, o que particularmente eu não acho que seja verdade. Até porque o cara tinha dinheiro para oferecer pagar a dívida externa na Colômbia, que inclusive ele chegou a oferecer, que na época, na década de 80, era 10 bilhões de dólares. Então, se ele tinha 10 bilhões de dólares, como que ele não ia deixar um dinheirinho aí guardado para a família dele se eles precisassem de alguma coisa, né? Eles dois tinham 2 filhos, Juan Pablo e Manuela Escobar. Os 3 buscaram asilo, como eu falei, em vários países, porém em 95 ele se estabeleceu na Argentina. Eles mudaram também os seus nomes, o Juan Pablo passou a se chamar Sebastián Marroquín e, assim, não dá para esperar que as coisas aconteçam de uma maneira muito diferente. Porque em 2018, a Maria Victoria e o Juan Pablo, eles foram acusados de lavagem de dinheiro e também de envolvimento com o narcotráfico na Argentina. E além disso, eles também foram investigados por estarem envolvidos em um golpe de celulares no país. E a história do Pablo, ela serviu de inspiração para algumas criações aí, e uma delas a gente já conhece muito bem, que ela ficou muito famosa no Brasil, inclusive. Mas eu vou falar primeiro vamos dizer assim, da minha favorita, que tem mais detalhes, que seria Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que é uma novela colombiana de 2012, onde ela detalha melhor a vida dele, e ela é baseada de fato
né, ela é baseada em fatos reais. E tem a série Narcos, que é essa muito conhecida de 2015, que é uma série da Netflix que foi estrelada pelo Wagner Moura, só que aí ela mistura mais a ficção e a realidade quando ela retrata a ascensão e a queda do Pablo. Então, o legado do Pablo Escobar até hoje, ele divide opiniões na Colômbia. Para algumas pessoas ele foi tipo um Robin Hood moderno, e para outras pessoas ele foi um dos maiores criminosos da história. E também responsável, claro, por milhares de mortes. Só que uma coisa é certa, o Pablo e a trajetória dele, eles deixaram marcas muito profundas na história do crime organizado e também na história da Colômbia. Esse foi só um resumo, do resumo, do resumo, porque a história ela é muito longa. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado sobre a história do Pablo, deixe aí nos comentários que eu já preparo para vocês em breve, tá bom? E aí, você gostou desse vídeo? Já se inscreve no canal, me dá uma força aí nesse comecinho, deixa o seu like e também ativa o sininho das notificações, tá bom? Então, até a próxima, é nóis, tamo junto.